Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui é a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando mais uma mensagem com você, essa ainda dentro do livro de Isaías, tá? A gente está falando sobre os reis que reinaram no período do rei Isaías. E hoje a gente vai falar sobre Jotão, tá? A gente vai iniciar essa mensagem com uma oração e a gente depois vai falar sobre a mensagem que está escrita, que a gente vai compartilhar essa mensagem referente ao rei Jotão. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Senhor, eu te dou graças, ó Deus, porque eu sei que o Senhor me ouve, Pai. Conecta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, e o nosso espírito em Ti, Deus, para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, ser uma fonte, Senhor, de águas vivas, Senhor, para, Senhor, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada um desses que estão conosco, nos acompanhando, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ser bem-aventurados na terra e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Então aqui a gente continua, né, no livro de Isaías. A gente vai falar hoje sobre o rei Jotão. O rei Jotão, ele era filho de Urias, tá? E o rei Jotão, ele iniciou o reinado dele quando ele tinha uma média de 25 anos, tá? Ele reinou por 16 anos e a mãe dele chamava Jerusa e era filho de Zadok, tá? E o nome Jotão o significado é perfeito. E Jotão, ele fez um governo que era reto aos olhos de Deus, tá? Mas tem algumas curiosidades no reinado de Jotão. Primeira curiosidade, ele nunca entrou no templo de Salomão. Ele nunca teve acesso ao templo, tá? Embora ele tenha construído portões, igual ele tenha edificado muros, melhorado a acessibilidade das pessoas para o templo, ele nunca entrou no templo, tá? A gente acredita que talvez pelo que aconteceu pelo pai dele, que foi Urias, que por ele ter aí tentado fazer as obras que seriam concernentes aos sacerdotes, ele foi acometido por lepra no meio da testa e depois ele foi separado, ele não pôde mais continuar o governo dele como rei. Então aí Jotão, ele, embora Deus se agradasse dele, no governo dele tinha muita corrupção. O que a Bíblia nos fala sobre corrupção? Pessoas que adoravam outros deuses, né? Então isso Deus, ele determina como corrupção. Mas Jotão, ele lutou contra os amonitas, né? E ele venceu. E aí ele colocou um imposto bem pesado, né? Para que os amonitas pudessem pagar. E com isso ele se tornou um homem muito poderoso naquela época, tá? E os amonitas pagavam tributos altos para o reinado de Jotão. Tem uma outra curiosidade que existe aí no governo de Jotão. Jotão, ele lutava contra os aliados dele. Então, os outros reinos que eram aliados de Jotão, ele governava no Reino do Norte, né, na tribo de Judá, que Israel ele foi dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Ele governava no Reino do Norte e ele lutava contra os próprios aliados dele. Então, ele não tinha aliança com os aliados, tá? E outra curiosidade, né? Por Jotão nunca ter entrado no templo de Salomão, a família dele, que aí a gente já falou um pouquinho sobre Acaz, a gente já falou propositalmente, né, de Acaz primeiro, antes de Jotão, eles se tornaram idólatras, né? Contanto que Acaz, ele adorava a um deus, né, uma entidade aí que ele chamava de Deus, chamado Moloque, né? Outra curiosidade, né? Que a gente consegue enxergar fazendo a leitura desses governos, né? A família do rei Jotão, ela não conseguiu enxergar que foi Deus que, né, acometeu aí Urias daquela infração que ele cometeu contra o próprio Deus, e eles assim não se aproximaram mais de Deus após o reinado de Jotão. Então, assim, o que a Bíblia nos instrui? Ela nos instrui que quando é Deus que está com a mão pesando sobre qualquer pessoa, a gente precisa encerrar aquele ciclo. E aí ele vai dando ferramentas para que a gente possa iniciar novos ciclos, né? Para que a gente possa aí ser abençoado, ser bem-aventurado. Então, assim, é muito importante a gente enxergar, né, a mão de Deus em todas as coisas e a gente estar disposto a recomeçar. Se a gente for ver durante os tempos aí do evangelismo,
Deus nunca iniciou uma novidade no evangelismo com o que já tinha. Ele sempre começa com um renovo, né? Os jovens criam novas músicas, a gente tem uma nova forma de adoração e Deus ele continua no meio de nós. Então, assim, a gente precisa passar pelas dificuldades e Deus ele fala para a gente lembrar as coisas que ele fez, as bondades que ele fez no meio de nós. Quando ele fala que o povo passou pelo Mar Vermelho e eles não foram engolidos pelo mar, ele está dando uma oportunidade para que a gente conheça a grandeza de Deus, né? Quando ele fala que o povo estava no deserto e foi alimentado por maná, ele fala que Deus é capaz de trazer alimento para nós na nossa necessidade. Então ele está falando que ele estava no meio do povo, que ele inclusive ele andava com o povo, né? Então assim, a gente tem que parar com esse vício de ficar lutando com Deus pelas obras dele. A gente precisa realmente entender que há situações em que a gente realmente precisa erguer a cabeça, sacudir a poeira e falar, Senhor, vamos continuar daqui para frente e vamos ver qual é o seu novo. E permitir que Deus, ele inicie um renovo, né? Para que a gente não fique preso ao passado e a gente perca aí essa conexão aí com Deus. E a gente saiba encerrar ciclos, a gente saiba enxergar a mão de Deus aí em todos os detalhes, né? E continuar caminhando na presença dele com o coração disposto a aceitar até as situações que Deus coloca como dificuldades no nosso meio, na nossa família. Então, quer que a gente seja, qualquer que seja a situação, a gente esteja ligado com Deus, a gente continue caminhando com Ele, né? E que a autoridade de Deus ela seja maior do que as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos traumas, né? Então, assim, a gente precisa de fato continuar caminhando com Cristo, né? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 12, eu acho muito lindo. No capítulo 11, ele fala do nascimento do Messias. Então, lá no reinado de Acás, Deus ele manda uma mensagem através do profeta Isaías que viria um remanescente, que ele viria da casa de Davi. Então, assim, por isso que esses reinados eles perpetuaram, tá? E aí Isaías ele faz um cântico no capítulo 12, né, que é maravilhoso, né? E ele inicia esse cântico dizendo que Deus é o Deus da minha salvação. Então, quando a gente tem isso no nosso coração, que Deus é o Deus da nossa salvação, fica mais fácil a gente aceitar que as outras demais coisas, elas ficam em segundo plano, né? Que em primeiro plano realmente vem a nossa vida e a salvação que Deus tem para as pessoas que estão em torno de nós, né? E assim, com isso eu vou terminando aqui essa mensagem, né? Falando hoje do Rei Jotão. E aí a gente vai encerrar pedindo para você dar um joinha se você gostou da mensagem, se foi produtivo para você. Continua com a gente, compartilha essa mensagem com as pessoas aí dos seus grupos familiares. Se alguém gostar, pede para continuar dando joinha, para continuar apoiando o nosso canal, tá bom? Eu te agradeço por você continuar assistindo os nossos vídeos. Muito obrigada, paz seja com todos e até a próxima.